Bem-vindos ao Aforismo número 23. Meu nome é Natália Mello e eu estou acompanhando vocês nessa verdadeira jornada pelas deusas. No Aforismo 23, nós vamos falar sobre as deusas modernas. Inclusive, o título dele é Investigando as Deusas Modernas. Para você que é do YouTube, sejam bem-vindos ao Clube de Estudos do Aforismo. E no fragmento número 1, que nós vamos falar agora, vamos entender a transformação do conceito da deusa depois do cristianismo. Ainda nós temos mais 5 fragmentos além do 1. No fragmento 2, nós vamos falar sobre a caça às bruxas. No 3, sobre de deusas a demônios. No 4, o paganismo morreu no Ocidente. No 5, compreendendo o resgate do feminino na modernidade. E no 6, existem deusas modernas. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a transformação do conceito da deusa depois da instalação do cristianismo. Mesmo com o cristianismo sendo intitulado religião oficial, deuses e deusas continuaram sendo cultuados e a figura feminina ainda era, de certa forma, respeitada. As mulheres elas possuíam cargos e profissões semelhantes aos homens, inclusive sendo líderes, médicas. Ísis foi cultuada mesmo após a instalação do cristianismo, inclusive seu culto teve uma repentina ascensão, mesmo com o cristianismo, porque as mulheres se identificavam muito com a necessidade de uma figura de mãe, cuidadora e protetora, como nós vimos, inclusive no aforismo número 21. Os sacerdotes católicos não ligavam muito para as sacerdotisas de Ísis, uma vez que elas não incomodavam, elas apenas estavam lá cultuando outro tipo de deusa. Mas foi a partir do momento que eles entenderam que, quando se tem um outro tipo de culto duelando pelo mesmo espaço, se tem menos fiéis, viram a necessidade de cercear, de certa forma, esses cultos pelas deusas antigas. A figura de uma deusa tão poderosa quanto um deus homem, que o cristianismo tanto prega, após um tempo se tornou um tabu, porque ela remetia ao potencial feminino de guerrear, criar estratégias, dar à luz, menstruar, se vingar. Então, eles viram como uma necessidade cercear cada vez mais essa figura e torná-la cada vez mais calada, para que dessa forma o deus masculino ele pudesse se tornar o mais poderoso, a figura mais poderosa, mais conhecida e, portanto, mais cultuada. Tornou difícil conviver com tantas figuras da mitologia tão potenciais quanto um deus masculino, pelo menos no Ocidente e no Japão. No Japão isso aconteceu porque ocorreu a instauração do budismo. Já no Ocidente, do cristianismo. As deusas se tornavam complicado e complexo a aderência da fidelidade feminina ao papel social da mulher, que principalmente o cristianismo tanto pregava. A igreja ela estabeleceu uma religião baseada em somente figuras masculinas, Deus e Jesus. E foram percebendo com o passar do tempo que as mulheres elas aos poucos foram questionando, mas e o papel da mulher na igreja? Como que a gente é inserida nisso? Uma vez que não tem mais as deusas que nós cultuávamos, não tem mais as figuras femininas com que a gente se identificava, e agora? Como que nós vamos fazer para também se identificar com essa nova religião do cristianismo? Então ficava difícil segurar as mulheres nessa crença e elas começaram a ficar cada vez mais rebeldes, começaram a se rebelar. Ou seja, a igreja viu a necessidade de também criar figuras femininas, potentes, mas ainda assim não tão potentes quanto aquele Deus e quanto Jesus, para que as mulheres se inspirassem e criassem uma identificação, para que elas sentissem empatia também pela Igreja Católica. Foi aí que surgiram as santas católicas, que eram figuras femininas, sim, icônicas, serviam como modelo de conduta, afinal de contas, as santas elas jamais se rebelariam contra Deus, contra Jesus, e foi apagando as deusas das antigas mitologias para se criar uma nova história. Inclusive, a figura da Maria Madalena ela é muito emblemática nesse período. Maria Madalena era uma fiel seguidora de Jesus, diziam. Uma prostituta que foi renegada e que se converteu ao cristianismo porque viu que a vida santa era melhor para ela. Mas ela foi a primeira mulher a encontrar Jesus após sua ressurreição. Foi ela que verificou o corpo dele e viu o milagre acontecendo. Porém, Maria Madalena conta-se a história de que ela
não somente era uma fiel seguidora de Jesus Cristo, mas ela também era uma pensadora tão importante e imponente quanto Jesus. Inclusive, após a queda de Jesus, após a sua morte, a sua ressurreição, Maria Madalena, ela começou a ser perseguida pelos romanos e ela teve que fugir, onde ela se instaurou na igreja de São Baume, na França. Nessa igreja, ela tinha suas discípulas, onde ela passava adiante segredos de Jesus Cristo, segredos que ela aprendeu com Jesus, mas principalmente segredos do agnosticismo, que era uma filosofia que ela conhecia de cabo a rabo. Maria Madalena, ela não somente foi uma prostituta, ela foi uma pensadora, ela foi uma criadora, mas era mais importante e mais necessário para aquele momento na Igreja Católica encontrar uma mulher, sim, que fosse uma prostituta e que depois ela se convertesse, porque afinal de contas isso traria humildade. Inclusive, Maria Madalena, dizem que não era somente agnóstica. Existem teorias de que ela era uma própria sacerdotisa de Ísis. Então, na igreja de São Baume, hoje virou uma igreja, naquela época era somente uma caverna com uma fonte de água correndo nessa caverna, uma nascente de água, inclusive, dentro dela. Nessa igreja, ela ensinava às suas seguidoras preceitos também de Ísis. Ela conhecia muito os mistérios de Ísis, afinal de contas, ela tinha estudado com as próprias sacerdotisas e passou isso adiante para suas seguidoras. Mas essa é uma história não contada de Maria Madalena, dela ser uma mulher potente, criativa, estudada, ela ser uma mulher também muito influente para aquelas mulheres que desejavam conhecer um pouquinho mais do sagrado feminino. É interessante ver como a igreja foi apagando e descredibilizando a imagem de Maria Madalena. Uma outra santa muito importante foi Maria, mãe de Jesus. Ela era tão potente quanto Maria Madalena em termos de conhecimento, sabedoria. Ela guiou Jesus Cristo em seu caminho sábio, em seu caminho religioso. Mas isso não era tão atraente para a Igreja Católica, uma vez que a figura feminina ela tinha sempre que ser a submissa, tinha que estar em um patamar mais abaixo. Novamente, era preciso apagar a história para criar uma nova, e com isso foram surgindo guerras entre narrações, guerras narrativas, para que dessa maneira o público feminino não se tornasse rebelde, não se tornasse mais potente, mas também continuasse seguindo os preceitos cristãos. E no fragmento número 2, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as caças bruxas, que ocorreu no período da ascensão do capitalismo, bem nessa transição entre o feudalismo e o capitalismo. Fiquem ligados e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Também assine o nosso clube de estudos, o link vai estar logo aqui embaixo, onde você pode conferir esse fragmento e mais muitos outros que nós estamos falando por aqui. Até lá!